eu não sei exatamente assim por que isso acontece, né? A gente até pode divagar, mas as pessoas acham que por falta de conhecimento mesmo, né? Elas acham que se implantar o software vai gerar resultado, e para isso a gente tem que entender o que é resultado gerado com o software, né? Então, o software ele tem sim potencial de gerar resultado. O software especificamente, eu acho que não, mas as pessoas usando adequadamente, sim. Porque uma das primeiras coisas relacionadas a resultado de um software é melhorar a adesão a processos, né, que melhoram a eficiência. Então, se você sabe que um determinado processo tem várias atividades que podem ser feitas de forma diferente, por exemplo, tipo de processo que a gente já implantou bastante, né, Gustavo, que é um processo de gestão de projetos. Ou seja, para criar um projeto, você segue ali aquele mesmo fluxo. Se você melhora a adesão a um processo bom, né? Isso é uma coisa muito importante também. O processo tem que ser bom. Se o processo é ruim, aí você só vai criar uma ferramenta para, como que eu posso dizer, as pessoas usarem ainda mais uma coisa que não deveria ser feita. E nesse caso, por isso que o Excel é bom, né? Porque aí, se o cara sempre vai vendo uma forma mais fácil, diferente de usar, ele vai melhorando o processo no Excel, mas aí é um grande problema, né? Então, a primeira coisa é melhorar a adesão a processos que melhoram a eficiência. Qual que é o pré-requisito para isso? Você tem um bom processo. Então, para você ter um bom processo, você precisa de várias inteligências ali, preferencialmente, submetendo aquele processo a uma análise. Será que se eu fizer o projeto, ou se eu fizer a compra, se eu fizer a venda, sempre dessa forma, vai ser bom? Se sim, aí existe uma grande chance de você implantar um software por trás e gerar resultado. Caso contrário, não, né? E o segundo ponto é interfaces com softwares antes inexistentes, gerando dados que permitem ações que gerem resultados. Porque o que acontece é que se você tem vários softwares, mas você precisa de um processo especificamente que não tem um módulo naquele software para justamente criar algum tipo de operação dentro da sua empresa que gere valor. Então, se você é uma empresa, por exemplo, uma empresa qualquer, um hospital, uma fábrica, uma indústria X, né? Normalmente você vai implantar um RP para pegar desde da venda, passando pela produção, passando pelo faturamento, depois contabilidade. Você não tem um processo, por exemplo, de gestão de projetos, que é o que a gente já estava falando. Então, você precisa eventualmente ter interface desse seu software, que você já tem um RP, com esse software de gestão de projetos. Significa que você vai criar várias interfaces, várias integrações? Não, mas eventualmente você puxar ali um banco de dados de setores. Você já tem no seu RP lá os setores. Um banco de dados de fornecedores cadastrados. Você já tem lá, entendeu? Então, às vezes, você precisa criar interfaces com o software que já existe para daí você ser mais eficiente, né? Não precisar ficar procurando coisas, porque você já tem outro software que tem isso, mas aquele seu RP ele não tem um módulo de gestão de projetos. Então, se você precisa melhorar a adesão ou você criar interfaces com outros softwares que isso vai gerar um bom resultado, aí a gente já tem como que eu vou fazer, uma perspectiva desse software gerar resultado, né? Dele conseguir fazer mais com menos, dele conseguir aumentar a adesão a um padrão que gera benefício. Eu acho que o resultado com o software está muito relacionado a isso, né? O software ele tem que existir, tá? A gente cria algum software para facilitar algum processo, para dar autonomia, para automatizar. E nós já falamos em lives no passado, inclusive, se você quiser olhar sobre transformações digitais mal sucedidas. E a transformação digital mal sucedida era por quê? É porque ela contava que fazendo o software ela ia resolver todo o processo da organização e que as pessoas só não seguiam o processo porque não tinham software. Pode ser que isso seja realidade em alguns casos? Sim, eu não faço videochamadas, eu não me comunico online com a minha equipe porque eu não tenho uma ferramenta de videochamadas. Isso é uma verdade. A partir do momento que eu contratei uma ferramenta de videochamada, eu posso, com a minha equipe, usar videochamadas online. Mas não é a total realidade, é uma meia-verdade, não é a total realidade nas empresas. Porque qualquer processo complexo, qualquer demanda complexa feita, ela precisa estar muito bem estruturada, muito bem, sendo muito bem seguidas, para garantir que o software dê mais potencial a isso e possa escalar. E aí sempre só então os softwares ele também eles trazem um resultado gerado com o software é mostrar a maturidade ou mostrar pontos onde a empresa ainda precisa amadurecer. Então, uma vez que eu criei um software, eu coloquei aqui agora nós temos que fazer o termo de abertura do projeto. E eu começo a ver que as pessoas não sabem preencher o termo de abertura do projeto, é uma excelente oportunidade para eu modificar esse processo, para eu melhorar isso, para ensinar pessoas. Então, o software é um dos 3 pilares ali, pessoas, processos e ferramentas, que quando eu começo a colocar esse pilar, quanto mais esse pilar começa a crescer,
e eu tenho que crescer os outros 2 pilares também, porque senão a nossa casa vai tombar no meio disso